Fala, pessoa de casa, tudo bem? Então, estamos a mais uma aulinha de língua portuguesa aqui. Hoje vamos trabalhar um pouquinho da parte dos sons, a nossa área da fonologia. Muito bem, vamos então. Bom, então, primeira coisa, a gente vai entender um pouquinho do que se trata, né, a fonologia. Bom, então aqui a gente vai esquecer tudo aquilo que a gente aprendeu lá de morfologia, análise sintática, toda aquela parafernália toda, e a gente vai focar somente na questão do som, do que a gente escuta cada vez que a gente lê uma das palavras, certo? Então a gente vai ter o seguinte, bom, primeira distinção vai ser a distinção entre letra e fonema. Então, a letra é uma representação gráfica, aquilo que está escrito, aquilo que a gente lê, a gente enxerga. Agora, o fonema vão ser relacionados aos sons que a gente produz, né, com a nossa voz, e esses sons estão sendo representados pelas letras. Só que nem sempre essa contagem, né, de letras e de fonemas vão ser iguais. E aí que entra a nossa matéria. Muito bem. Então, todos os nossos sons, eles vão ser divididos entre vogais, consoantes e semivogais, tá? Então, vou pegar aqui a palavra abateu. Se eu te perguntar assim, quantos sons tu escuta na palavra abateu? Provavelmente que tu me diga que tu escuta 3 a 4 sons. Por quê? Porque a gente tende a achar que o Bá é apenas o B, mas na verdade o Bá é o B mais o som vocálico que é o A, que forma o Bá. O T, na verdade, o som do T sozinho é T, com o E fica T. Então, basicamente, os sons que a gente acha que são unitários são produzidos junto com uma vogal. Então, por exemplo, lá bateu, eu teria o som do A, que é o som vocálico, o som da vogal, eu teria o som do B, que seria isoladamente como o B, teria o A de novo, depois eu teria o T, o E e o U, certo? Então, aqui, esses fonemas, eles são produzidos pelo nosso aparelho fonador. Esse aparelho fonador permite com que a gente produza diversos tipos de som. A vogal em si, todas essas 5 vogais que a gente conhece, por que elas são tão pouquinhas? Porque elas são os únicos sons que saem livremente pelo nosso aparelho fonador, sem qualquer tipo de obstáculo, sem obstáculo de dente, sem obstáculo lá do palato duro, palato mole, entre todos os aparelhos, entre todos os nomes dos aparelhos fonadores que a gente tem, que a gente estuda, quando a gente estuda, né, o pessoal dá letras, fonologia, né? Então, tem umas partes bem teóricas, mas que não convém aqui a gente destrinchar, a gente espalhar, né? Então, a gente só foca o seguinte, para nós, nos nossos concursos, o que vai pegar dessa matéria é a contagem de letras / contagem de fonemas. Muito bem. Então, aqui a gente vai iniciar fazendo uma comparaçãozinha, tá? Quando o número de fonemas é igual ao de letras. Às vezes, a minha questão, ela vai querer que a gente assinale a alternativa em que tem esse número igual. Então, por exemplo, alface, sucedida, cabelo. Aqui a gente vai escutar o mesmo número de letras, o mesmo número de fonemas. Por quê? Porque aqui a gente vai ter um fonema equivalente por letra. O problema vai ser agora, quando a gente tiver o número de fonemas maior do que o de letras. Isso aqui só vai acontecer com a letra X, porque a letra X, ela pode, em algumas palavras, ter um sonzinho de KS. Por exemplo, táxi. A gente não fala taxi, a gente fala táxi. É como se esse X aqui tivesse um som de um KS. Tóxico é como se a gente tivesse um K e um S no X, não é? Então, a gente vai ter aqui um número maior de sons do que de letras. Muito bem. Então, esse X aqui, ele vai receber um nomezinho. Ele vai ser chamado de dífono. Isso aí. Dífono. O que é um dífono? Di vem de 2, fono vem de som. Então, a gente vai ter 2 sons que vai equivaler a uma letrinha só. Bom, agora a C aqui, a gente vai dar um super destaque para ela, tá? Quando o número de fonemas é menor do que aquele de letras. Então, habitando.
a gente nunca escuta o som do H, certo? Então, essa letra aqui não tem fonema. Depois, habitando, esse A junto com esse N vai formar um som apenas, como se fosse um A com um tio. Não concordo, Cris. Não estou enxergando isso. Ó, qual é o som do N sozinho? É um som de N. Quando a gente fala bitan, a gente tem um A como se fosse esse A nasalizado, com o tio em cima. A gente não escuta o som do N, que é um N. Então, por isso que aqui essas duas letras vão representar um som só. Grande, aqui é a mesma coisa. Espinhos. Esse NH representa um som. Grava que o H, ele nunca tem um som próprio. Ele sempre vai se juntar com alguma letrinha ali, tá? E R, carro. Por mais que esse R seja forte, ainda só é um som. Nascer. A gente não fala nascer, a gente fala nascer. É como se esse SC fosse um C apenas. E colher, ou colher, né? A gente vai ter aqui o LH, lembra que o H nunca tem som, então, por isso que a gente diz que o número de fonemas é menor do que o número de letras. Tu notaste essas sempre duas palavrinhas que eu sublinhei ali? Essas duas letras que valem apenas um só, tem um nome, que a gente já vai ver a seguir, chamado de dígrafo. Isso aí, dígrafo. Se o dífono vai ser dois sons com uma letra só, aqui é o contrário. Vai ser duas grafias, né? Afinal, grafo é grafia, que equivalem a apenas um som. Muito bem. Então, vamos aqui ao dígrafo. Então, a teoria vai falar que quando ocorre quando duas letras são utilizadas para representar um único fonema. A gente vai ter dois tipos de dígrafos, os dígrafos consonantais e os vocálicos. Os consonantais, por que eles se chamam assim? Porque essas duas letrinhas juntas vão formar apenas um som de consoante. Então, a gente pode ter o CH, LH, NH, RR, SS, SC, SC cedilha, XC, GU e QU. Ó. Cuidado com GU e QU. Eles só serão dígrafos quando esse U ele não for pronunciado. Por exemplo, uma palavra como consequência, esse coência, ele não é dígrafo. Por quê? Porque o U é pronunciado. Então, outra palavra como guerra vai ser um dígrafo, porque a gente não escuta o U, a gente não fala guerra, a gente fala guerra. Então, esse U ele não é pronunciado, é um dígrafo. Então, telha, chocalho, ninharia, carroça, massa, guerra. Aqui a gente tem dois, né? Queijo. Então, tudo isso a gente fala que é o dígrafo consonantal. Então, são duas letrinhas que equivalem a um som de uma consoante. Assim como a gente tem o consonantal, a gente também vai ter o vocálico. Então, o vocálico vão ser sonzinhos, né? Como o nome está dizendo, que trazem as vogais. Ele ressalta uma vogal como se tivesse um tio em cima. Então, a gente tem o A, o E, o I, o O e o um seguidos de M ou N. Então, tombar. Aqui é como se fosse um O com um tio em cima. Ambiente, um A com um tio, um E com um tio. Criança. Impressão. Tumba. Então, vocálico, porque duas letrinhas, né, geralmente uma vogal com M ou N, formam um som só. E, como a gente já viu, o dífono é quando dois sons são representados por uma letra, que a gente só tem um X que tem essa propriedade de dífono. Facinho, né? Essa é a matéria mais sossegada, mais tranquila. Bom, outro conceito importante para nós é de encontro consonantal. O que é um encontro consonantal? É um encontro de consoantes, quando a gente tem duas consoantes juntinhas. Para nós, esses sons são difíceis. Então, por isso que em outras línguas, né? O português é uma língua muito vocálica, uma língua que tem muita vogal. Agora, outras línguas, lá o inglês, por exemplo, o inglês é uma língua que tem bastante consoante junta. Então, às vezes, para nós, produzir determinados sons se tornam mais difíceis,
quando a gente tem línguas mais consonantais. Então, esse encontro consonantal, ele tem de duas formas. Ele pode ser perfeito ou pode ser imperfeito. O que é o encontro consonantal perfeito? Quando essas duas consoantes, elas se juntam e ficam na mesma sílaba. Então, por exemplo, Brasil. Quando eu separo a palavra Brasil, o B e o R, que é o meu encontro consonantal, ficam juntos. Então, a gente diz que é um encontro perfeito. É um encontro perfeitinho. Muito bem. Agora, quando a gente tem aftas, por exemplo, aftas, o F e o T se separam. Então, a gente diz que é um encontro consonantal imperfeito. Imperfeito. Muito bem. Depois a gente pode também, assim como tem encontro consonantal, a gente pode ter o encontro vocálico, ou seja, encontro de vogais. Aqui a gente vai ter o ditongo e vai ter o tritongo. Bom, então o que é um ditongo? Vai ser duas vogais juntas na mesma sílaba, tá? Essas duas vogais, elas têm de duas formas, o chamado ditongo crescente e o ditongo decrescente. O que é uma coisa crescente? Uma coisa crescente inicia pequena e sobe, não é? Então, um ditongo crescente, o que a gente vai ter? A gente vai ter o que a gente chama de semivogal, que é uma vogal pronunciada de forma mais fraca, mais uma vogal. Então, inicia na semivogal, que é fraca, e vai até a vogal fazendo esse movimento aqui. Então, o que a gente chama? A gente diz que é um ditongo crescente, o som ele cresce. Então, quando a gente tem série, ó, ie, ou seja, o i é fraquinho, o e é forte. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter semivogal mais vogal, ok? Então, semivogal, SV, mais V. E um ditongo decrescente é o contrário, inicia na vogal e termina na semivogal. Então, ele inicia forte e o som ele cai. Então, a gente vai ter, por exemplo, a palavra pai. Pai. Ele faz isso aqui. Ai. Caiu. Então, aqui vogal e depois a semivogal. Certo? Então, aqui a gente vai ter o ditongo decrescente. Então, tá, Cris, mas não ficou muito claro para mim essa história de semivogal. O que é, então, a semivogal? A semivogal vai ser uma vogal produzida de forma mais fraca, tá? Geralmente, essa semivogal, tá? Ela vai ser ou I ou U, geralmente. O A nunca vai ser semivogal, o A vai ser para sempre vogal. Geralmente, o O e o E são vogais. Tranquilo? Então, as pronúncias mais fraquinhas, geralmente, é o I ou o U. Muito bem. Então, para essa aula não ficar muito grande, né, que a gente gosta de pequenas aulinhas, a gente volta daqui a pouquinho, um pouquinho mais, né, dessa parte, e os exercícios que para nós é muito importante. Até mais!